Capítulo 10. O homem de maior sorte da Babilônia, parte 2. Como saía todos os dias com minha bandeja repleta de bolinhos, logo arranjei fregueses certos. Um desses não era outro senão seu avô, Arad Gula. Ele era um comerciante de tapetes e vendia para as donas de casa, indo de uma ponta a outra da cidade, acompanhado por um burro abarrotado de tapetes e um escravo negro para desdobrá-los. Ele comprava 2 bolinhos para si mesmo e 2 bolinhos para o outro escravo, sempre se detendo para conversar comigo enquanto os comia. Seu avô me disse um dia uma coisa que nunca, jamais me esquecerei. Gosto dos seus bolinhos, meu jovem, mas muito mais da maneira refinada com que você os oferece. Esse espírito de iniciativa pode levá-lo longe na estrada do sucesso. Mas como pode entender, Radangula, o que tais palavras de encorajamento podem significar para um escravo ainda jovem, sozinho numa grande cidade, lutando com tudo que tinha em si para encontrar um modo de se livrar das humilhações? À medida que os meses passavam, eu ia economizando cada vez mais os meus trocados. Meu alforje preso ao cinto ia começando a ganhar um peso bem gostoso de ciclos. O trabalho estava provando ser meu melhor amigo, exatamente como dissera a mim Egito. Eu estava feliz, mas sua haste mostrava-se preocupada. Temo que nosso amo esteja dissipando um tempo precioso nas mesas de jogos, disse ela. Não coube em mim de contente quando um dia cruzei com meu amigo Megido na rua. Ele conduzia ao mercado 3 burros carregados de verduras. Eu estou indo muito bem, disse ele. Meu amo aprecia tanto meu trabalho que agora sou capataz. Como vê, ele me confia os negócios no mercado e inclusive mandou buscar minha família. O trabalho está me ajudando a recuperar-me dos meus grandes problemas. Algum dia me ajudará a comprar minha liberdade e ter de volta minha fazenda. O tempo foi passando e Nananaíde tornou-se cada vez mais ansioso pelo meu retorno após a venda dos bolinhos. Ele ficava me esperando e avidamente contava e dividia nosso dinheiro. Chegou a instar comigo para que visitasse praças mais distantes e aumentasse as vendas. Frequentemente eu ia além dos portões da cidade para atender os inspetores dos escravos que construíam as muralhas. Eu odiava aquelas desagradáveis visões, mas achei entre os inspetores fregueses liberais e fiéis. Um dia fiquei surpreso ao ver Zabado esperando numa fila para encher o cesto com tijolos. Ele estava pálido e alquebrado, as costas cobertas de chagas e lanhaduras devido ao chicote dos inspetores. Tive pena dele e estendi-lhe um bolinho que ele devorou imediatamente como um animal faminto. Percebendo seu olhar guloso, corri antes que ele me arrebatasse a bandeja. Por que trabalha tão arduamente? Perguntou-me um dia Arad Gula. Quase a mesma pergunta que você me fez hoje, lembra-se? Contei-lhe o que Megido dissera sobre o trabalho e como este estava provando ser meu melhor amigo. Mostrei-lhe com orgulho meu alforje repleto de moedas, acrescentando que economizava a fim de comprar minha liberdade. Quando estiver livre, o que fará? Quis saber o seu avô. Bem, respondi, tenciono tornar-me comerciante. Foi aí que ele me confidenciou uma coisa de que eu nunca tinha suspeitado. Aposto que não sabe que sou também um ex-escravo. Formei uma sociedade com o meu amo. Alto lá, interveio Ratangula. Não ouvirei mentiras que ultrajem meu avô. Ele não foi escravo. Seus olhos faiscavam de raiva para mim. Nada manteve-se calmo. Respeito seu avô por ter superado o infortúnio, tornando-se um cidadão proeminente em Damasco. Acha que você, seu neto, é feito do mesmo molde? É homem suficiente para encarar a verdade ou prefere viver alimentando falsas ilusões? Radangula endireitou-se na cela, numa voz sufocada por profunda emoção, respondeu: Meu avô foi estimado por todos. Seus dons eram incontáveis. Numa época de fome, foi seu ouro que comprou cereais no Egito, foi sua caravana que os trouxe para Damasco, distribuindo-os para que as pessoas não morressem de inanição. Agora você está me dizendo que ele não passava de um desprezível escravo na Babilônia? Tivesse permanecido como escravo na Babilônia, teria muito bem podido ser desprezível.
Quando, porém, através de seus próprios esforços, tornou-se um grande homem em Damasco, os deuses realmente condoeram-se de seus infortúnios e dedicaram-lhe todo o respeito celeste. Depois de ter me contado que era um escravo, continuou Shahunada, explicou como estivera ansioso para ganhar sua liberdade. Agora que tinha o dinheiro para comprá-la, estava muito confuso quanto ao que devia fazer. Havia muito não fazia boas vendas e temia deixar a proteção de seu amo. Condenei sua indecisão. Não fique grudado por muito tempo a seu amo. Experimente novamente a sensação de ser um homem livre. Haja e obtenha êxito como um homem livre. Decida o que deseja realizar e então o trabalho o ajudará a fazê-lo. Ele seguiu seu caminho, dizendo estar contente por eu tê-lo censurado por sua covardia. Um dia fui novamente além dos portões da cidade e fiquei surpreso ao encontrar uma multidão compacta ali reunida. Tentei informar-me a respeito e um homem me disse: Então não soube? Um escravo fugido que matou um dos guardas do rei foi trazido para a justiça e ainda hoje será açoitado até a morte por seu crime. O próprio rei estará aqui em pessoa para assistir. O ajuntamento era tão cerrado em volta do pelourinho que temi aproximar-me sem que minha bandeja de bolinhos de mel não fosse atirada para o alto. Subi, por isso, a um recanto em obras da muralha de onde podia ver acima das cabeças das pessoas. Pude ter dali uma ótima visão do próprio Nabucodonosor conduzindo seu carro de ouro. Nunca tinha contemplado tanta grandeza. Túnicas tão magníficas e cortinas de tecido dourado e veludo. Eu não podia ver o castigo, embora conseguisse ouvir os gritos lancinantes do pobre escravo. Admirava-me que alguém tão nobre como o nosso magnífico rei tivesse condições de apreciar aquele sofrimento. Mas, quando vi que ele estava rindo e brincando com os cortesãos, percebi que na verdade ele era um cruel homem e compreendi por que tarefas tão desumanas eram exigidas dos escravos que construíam suas muralhas. Depois que o escravo morreu, seu corpo foi preso a um poste de madeira por uma corda ligada a um de seus pés para que todos pudessem ver. Como a multidão começava a desfazer-se, cheguei mais perto. Sobre o peito cabeludo do supliciado, reconheci a tatuagem das duas serpentes entrelaçadas. Era aquele, o pirata. Quando encontrei Aradgula novamente, ele era um homem mudado. Cumprimentou-me, cheio de entusiasmo. Veja, o escravo que você conheceu é agora um homem livre. Havia mágica em suas palavras. Minhas vendas e meus lucros cresceram. Minha esposa não cabe em si de contente. Ela era uma mulher livre, sobrinha de meu amo. Ela deseja bastante que nos mudemos para outra cidade onde ninguém saiba que já fui escravo um dia. Desse modo, nossos filhos estarão livres de censuras devido ao infortúnio do pai. O trabalho se tornou meu melhor esteio, meu melhor amigo. Capacitou-me a recuperar a confiança e minha habilidade de vender. Fiquei satisfeito em ter podido pagar-lhe, ainda que de modo tão simples, o encorajamento que ele tinha me dado. Uma noite, Suaste me procurou profundamente abalada. Seu amo está com problemas, temo por ele. Há alguns meses vem perdendo grandes somas nas mesas de jogos. Não está pagando ao fazendeiro pelos cereais nem pelo mel. Não está pagando ao emprestador de dinheiro. Eles estão revoltados e estão ameaçando-no. Por que devemos nos preocupar com suas loucuras? Não somos responsáveis por ele, respondi para ela sem pensar. Jovem desmiolado, não está entendendo? Ele deu ao emprestador de dinheiro seu título de propriedade para garantir o empréstimo. Segundo a lei, o homem pode reclamá-lo e vendê-lo. Não sei o que fazer. Ele é um bom amo. Por quê? Por que tais problemas vieram cair sobre ele? Os temores de Swash não eram sem fundamento. Enquanto me achava assando pão na manhã seguinte, o emprestador de dinheiro voltou com um homem chamado Saci. Esse homem me examinou e disse que eu servia. Então, o emprestador de dinheiro não quis mais esperar o retorno de meu amo, mas incumbiu Suaste de dizer-lhe que tinha me levado. Sem levar comigo senão a túnica que estava vestindo e meu alforje com as moedas de cobre preso ao cinto, apressaram-me a deixar o local, os pães ainda assando no forno. Fora arrancado das minhas mais queridas esperanças, como o furacão desenraiza a árvore da floresta, atirando-a ao mar encapelado. Novamente, uma casa de jogo e bebidas alcoólicas causavam minha desgraça. Saci era um homem rude, grosseiro. Quando cruzava comigo a cidade, falei-lhe sobre os bons serviços que tinha prestado a Nananaide.
e disse-lhe de que poderia esperar o mesmo tratamento. Sua resposta foi totalmente desencorajadora. Não gosto do trabalho. Meu amo não gosta dele. O rei determinou que ele me destinasse à construção de uma seção do Grande Canal. O amo me pediu que comprasse mais escravos, trabalhasse arduamente e acabasse rápido com a obra. Ora, como pode algum homem acabar rapidamente uma obra grande como aquela? Imagine um deserto, sem árvore alguma, apenas pequenos arbustos e um sol queimando com tal fúria que a água em nossos barris já não prestava de tão quente para matar a sede. Imagine agora filas e filas de homens descendo aos profundos buracos escavados e dali trazendo pesados cestos de areia fofa através de caminhos poeirentos, da manhã até a noite. Imagine a comida servida em gamelas onde todos comiam juntos como porcos. Não tínhamos tendas nem palha para as camas. Foi essa a situação em que me achei. Enterrei meu alforje num lugar marcado, meio descrente de que no futuro viesse a desencavá-lo. Nos primeiros tempos, trabalhei com boa vontade, mas à medida que os meses se arrastavam, senti meu ânimo fraquejar. Então, a febre tomou conta do meu corpo exausto, perdi o apetite e mal podia levantar a boca um pedaço de carneiro e verduras. À noite, via-me completamente vencido pela insônia. Em minha desgraça, perguntava-me se o plano desabado não era mesmo o melhor, fazer corpo mole para não condenar o próprio corpo ao esmorecimento. Depois, lembrei-me da última visão que tive dele e me convenci de que o velho camarada estava errado. Meus pensamentos voltaram-se então para a pirata e toda aquela amargura. Me perguntei se também podia ser justo brigar e matar. A recordação de seu corpo ensanguentado me mostrou que esse plano não tinha a menor serventia. Lembrei-me, então, a última vez que vi Megido. Suas mãos mostravam calos imensos devido ao trabalho árduo, mas seu coração era leve e havia contentamento em seu rosto. Seu plano era o melhor. Mas eu tinha tanta disposição para o trabalho quanto o Megido. Ele não podia ter trabalhado tão duro quanto eu, porque o meu trabalho não me trouxe felicidade e sucesso. Era o trabalho que trazia felicidade a Megido ou isso acontecia devido à intervenção dos deuses? Estaria escrito que eu devia trabalhar a vida inteira sem a satisfação de meus desejos, sem felicidade ou sucesso, sem liberdade? Todas essas questões misturavam-se em minha cabeça e eu não encontrava uma resposta sequer. Realmente, eu me achava lamentavelmente confuso. Vários dias depois, quando já parecia que me encontrava no limite de minha resistência, ainda sem atinar com qualquer solução, Saci me procurou. Um mensageiro veio em nome de meu mestre buscar-me para me levar de volta à Babilônia. Desenterrei meu precioso alforge, enrolei-me nos restos andrajosos de minha túnica e segui caminho, montado atrás do mensageiro. À medida que progredíamos, os mesmos pensamentos de um furacão atirando-me de um lado para o outro assaltaram meu cérebro nervoso. Eu parecia estar vivendo as misteriosas palavras de uma canção de Harum, minha cidade natal. Atacando um homem como um redemoinho, conduzindo-o como uma tempestade, cujo curso ninguém pode seguir, cujo destino ninguém pode prever. Estava destinado a ser sempre punido em razão de algo que eu desconhecia? Que novas desgraças e decepções me aguardavam? Quando entramos no pátio da casa de meu mestre, imagine minha surpresa quando vi Arad Gula me esperando. Ele me ajudou a apear e me abraçou como um irmão há muito desaparecido. Quando nos pusemos a andar em direção ao interior da casa, quis ir atrás dele como um escravo deve seguir o amo, mas ele não permitiu que eu fizesse. Passou o braço pelo meu ombro, dizendo: Procurei-o por toda parte. Quando já me dava por vencido, encontrei Swasti, que me falou sobre o emprestador de dinheiro que me conduziu até seu nobre dono. As negociações foram difíceis, por causa dele, que ainda me fez pagar um preço exorbitante, mas você merecia todos os sacrifícios. Sua filosofia e iniciativa foram minha inspiração para esse novo sucesso. A filosofia de Megido, não minha, atalhei. A filosofia de Megido e sua. Graças a ambos estamos indo a Damasco e eu preciso de você como meu sócio. Veja, exclamou ele, em um momento você será um homem livre. Dizendo isso, retirou de sob a túnica a tabuinha de argila onde estava gravado meu título de propriedade, levantou-a acima de nossas cabeças e a arremessou contra o chão de pedras.
Com satisfação, esmagou com seus pés os fragmentos até que se reduzisse a pó. Lágrimas de gratidão encheram-me os olhos. Eu sabia que era o homem de maior sorte da Babilônia. Como vê, o trabalho no tempo de minhas maiores desgraças provou ser meu melhor amigo. Minha disposição para o serviço capacitou-me a escapar de ser vendido para fazer parte das turmas de escravos nas muralhas. Isso também impressionou seu avô, que me escolheu como sócio. O trabalho é a chave secreta de meu avô para os seus muitos ciclos de ouro? Perguntou Radangula. Era a única chave que ele possuía quando o conheci, replicou Shahunada. Seu avô adorava o trabalho. Os deuses apreciaram seus esforços e recompensaram com liberalidade. Começo a ver, disse Radangula, muito pensativo. O trabalho atraiu seus muitos amigos que admiraram sua diligência e o sucesso que isso trouxe. O trabalho lhe trouxe o respeito de que tanto gozou em Damasco. O trabalho também lhe trouxe todas essas coisas que aprovei. E eu que achava que o trabalho somente convinha a escravos. A vida é repleta de prazeres que os homens podem gozar, comentou Shahunada. Cada um deles tem o seu lugar. Fico contente com que o trabalho não esteja restrito a escravos. Fosse assim, eu me veria privado do meu maior prazer. Não há nada que me dê uma soma maior de satisfação do que o trabalho. Shahunada e Radangula seguiram cobertos pelas sombras das muralhas torreadas até os maciços portões de bronze da Babilônia. À aproximação deles, os guardas ali postados tiveram a atenção despertada e respeitosamente saudaram um honrado cidadão. Com a cabeça erguida, Shahunada passou por sua grande caravana pelos portões e subiu as ruas da cidade. Sempre aspirei a tornar-me um homem como meu avô, confidenciou Radangula. Nunca tinha percebido o tipo de homem que ele foi. Você me mostrou isso. Agora que compreendo, o admiro ainda mais e sinto-me muito mais determinado a ser como ele. Temo que nunca lhe poderei pagar por ter me dado a verdadeira chave do sucesso de meu avô. Daqui por diante usarei essa chave. Quero começar de maneira humilde, como ele, que convém à minha verdadeira posição muito mais do que joias ou roupas finas. Assim dizendo, Radangula arrancou as bugigangas que lhe pendiam das orelhas e os anéis que lhe enfeitavam os dedos das mãos. Freando o cavalo, foi ficando um pouco para trás até que voltou a seguir em frente, cheio de respeito, mas atrás do líder da caravana. Um esboço histórico da Babilônia. Nas páginas de história não existem cidades mais glamurosas do que a Babilônia. Seu próprio nome evoca visões de riqueza e esplendor. Seus tesouros de ouro e joias eram fabulosos. Alguém logo imaginaria que uma cidade próspera como essa só poderia estar situada numa pujante região tropical cercada de ricos recursos naturais, com florestas e minas, pois não era o caso. Ela estava localizada junto ao rio Eufrates, num extenso e árido vale. Não tinha florestas nem minas, e muito menos pedras para construção. Não se achava sequer próxima a uma daquelas estradas comerciais da época. Como se não bastasse, a chuva era minguada para o cultivo de grãos. A Babilônia é um impressionante exemplo da capacidade do homem para alcançar grandes objetivos, utilizando o que quer que esteja à sua disposição. Todos os recursos que sustentavam essa grande cidade foram desenvolvidos pelo homem. Todas as suas riquezas foram por ele produzidas. A Babilônia possuía apenas dois recursos naturais: um solo fértil e a água do rio. Numa das maiores realizações de todos os tempos, os engenheiros da Babilônia desviaram as águas do rio por meio de represas e imensos canais de irrigação. Cruzando grandes distâncias através do vale árido, esses canais despejavam suas águas revigorantes sobre o solo fértil. Isso se coloca entre as primeiras façanhas da engenharia conhecidas na história mundial. Abundantes colheitas foram a recompensa por esse sistema de irrigação que o mundo nunca tinha visto igual. Além dos comentários sobre a notável fertilidade do solo e as abundantes colheitas de trigo e de cevada. A glória da Babilônia desapareceu, mas sua sabedoria foi preservada para nós. Por isso, estamos em dívida com sua forma de registros. Naqueles distantes dias, o papel ainda não tinha sido inventado. Em seu lugar, os babilônios gravavam laboriosamente seus escritos sobre tabuinhas de argila úmida. Em seguida, as tábuas eram cozidas e tornavam-se uma telha dura,
Mediam em geral cerca de 15 a 20 centímetros por 2 centímetros de espessura. Essas tabuinhas de argila, como eram comumente chamadas, tinham um uso tão disseminado quanto tem hoje nossas modernas formas de escrita. Os habitantes gravavam sobre as tabuinhas lendas, poesias, histórias, transcrições dos decretos do rei, leis da terra, títulos de propriedade, notas promissórias e até cartas de mensageiros levavam a cidades distantes. Por meio delas, temos condições de reconstituir diversos aspectos da vida íntima e pessoal do povo. Uma tabuinha, por exemplo, evidentemente saída de um armazém, registra que na data assinada um determinado cliente trouxe ao comerciante uma vaca, trocando-a por 7 sacas de trigo, 3 entregues na hora e as 4 restantes reservadas para quando o cliente quisesse apanhá-las. Os babilônios eram realmente hábeis nas artes. Estas incluíam a escultura, a pintura, a tecelagem, a ourivesaria, a manufatura de armas e os implementos agrícolas. Seus joalheiros criaram objetos belos e artísticos. Muitas amostras foram recuperadas das sepulturas de seus ricos cidadãos e podem agora ser vistas nos principais museus do mundo. Num período realmente remoto em que o restante do mundo ainda estava cortando árvores com machados de pedra ou usando da caça na guerra lanças e flechas com pontas de sílex, os babilônios já conheciam machados, lanças e flechas com pontas em metal. Os babilônios eram financistas e homens de negócios talentosos. Até onde podemos saber, foram os inventores do dinheiro como meio de troca, das notas promissórias e dos títulos de propriedade escritos. A Babilônia nunca foi invadida por exércitos hostis até cerca de 540 anos do nascimento de Cristo. Mesmo então, suas muralhas não foram tomadas. A história da queda da Babilônia é mais extraordinária ainda. Ciro, um dos maiores conquistadores daquele período, pretendia atacar a cidade e esperava vencer suas muralhas. Conselheiros de Nabonido, o rei da Babilônia, persuadiram-no a sair ao encontro de Ciro e dar-lhe combate sem esperar que a cidade fosse sitiada. Derrotado o exército babilônico, este abandonou a cidade. Consequentemente, Ciro encontrou os portões abertos e os transpôs sem qualquer resistência. A partir daí, o poder e o prestígio da cidade foram aos poucos minguando, até que no curso de algumas centenas de anos ela se viu finalmente abandonada, entregue à própria sorte, transformada mais uma vez pelos ventos e tempestades na terra deserta sobre a qual sua grandeza foi originalmente construída. A Babilônia caiu, nunca mais se ergueu, mas nossa civilização tem grandes dívidas com ela. Os éons do tempo cobriram de areia os altivos muros de seus templos, mas a sabedoria da Babilônia permanece até hoje.